Meus amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é Tereza Cristina, viu? Aqui do grupo Tereza Cristina Aguiar. E nós abrimos esse canal há pouco, não faz nem um ano ainda. E estou até procurando pessoas para se inscreverem nele, porque o meu objetivo aqui é levar estudos que edificam, a palavra que liberta, a palavra que é viva e eficaz. Esse é o nosso objetivo, né? Esclarecer algumas coisas, tirar algumas dúvidas. E esses dias nós estamos estudando aqui Jesus, a verdade que liberta. Faz mais de, eu acho que já mais de 45, 47 vídeos eu postei falando sobre Jesus, né? A verdade que liberta, que está lá no Evangelho de João, né? Nós já estamos aqui no capítulo 10, falando sobre Jesus, que é o bom pastor. Esses 2 meses mais ou menos aí falando sobre essa questão de Jesus ser o bom pastor. E nós vimos nos 2 últimos vídeos que nós aprendemos 3 lições sobre essa questão de Jesus ser o bom pastor. A primeira é que Jesus se entregou voluntariamente. A segunda foi que Jesus se entregou não por todo mundo, mas pelas suas ovelhas, pela sua igreja, por quem tem um compromisso com Ele, quem tem uma aliança com Ele. E hoje nós vamos ver a terceira lição, que está aqui em João 10, 26, de 26 a 28, que diz assim: Jesus declara: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Há um só rebanho e um só pastor, ainda que existam vários apriscos, né? Então, nós vemos aqui que toda ovelha, a terceira lição é que toda ovelha pela qual Jesus morreu, será convertida por Ele. Jesus morreu para te salvar. Você vai se converter, com certeza vai se voltar para Ele, mais cedo ou mais tarde. É por isso que a gente não pode parar de pregar o Evangelho. Quantas pessoas escolhidas, quantas pessoas que estão aí sem rumo, que os pais oram, que a mãe está ali intercedendo por aquele filho, mas ele está lá envolvido com coisa errada, com as drogas, com a prostituição, com a cachaça. Mas é uma ovelha do Senhor, né? É uma ovelha do Senhor, por isso que nós temos que interceder. Jesus está falando aqui que além do aprisco de Israel, né, que naquele tempo o povo pensava que Jesus tinha vindo somente para os descendentes de Abraão, para o povo de Israel. Mas ele disse que além do aprisco de Israel, ele chamaria e conduziria suas ovelhas que estavam em outro aprisco, né? Nenhuma ovelha sua ficaria de fora. Que coisa linda, né, gente? Ele disse: além desse aprisco aqui, gente, eu ainda tenho outro aprisco. Tenho outros apriscos por aí. Eu tenho. E eles nem sonhavam naquele tempo, quando Jesus estava falando isso, que ia vir Paulo, aquele homem que foi um terror para os cristãos, para a igreja, para como eles chamavam, a seita do caminho, né? Mas era o escolhido do Senhor. Quando Ananias chega ali e fala para Deus, quando Jesus chega para Ananias e diz assim: Ananias, vá lá na cidade, ali em Damasco, e você vai pregar para um rapaz que está lá, está numa casa lá e tudo mais. Aí ele disse: não, Senhor, eis-me aqui. Mas quem é o rapaz? Ele disse: é Saulo de Tarso. Ele disse: Saulo, Senhor, esse homem está perseguindo os cristãos, não faça isso comigo não, o Senhor quer que eu morra? Aí Jesus falou: não, meu filho, aquele ali é um vaso escolhido meu. Porque Paulo ia pregar para esse povo aí, ó, esses apriscos que estavam aí dispersos, né? Ia dizer que Jesus não veio morrer simplesmente pelo povo de Israel. Ele veio morrer por todo aquele que cresce nele. Lá em João, que em João mesmo disse no começo que ele veio para o que era seu. Os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, ele deu o poder de quê? De serem feitos filhos de Deus. Todo mundo que receber Jesus torna-se igreja. Jesus morreu por sua igreja. E Ele não quer que ninguém se perca. Ele quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. Ele não fica feliz quando uma pessoa morre sem Ele, sem fazer uma aliança com Ele. Ele quer que todos sejam salvos. Sabe? E Ele ainda diz aqui, olha o que é que Jesus diz. Mas vocês não creem,
porque não são minhas ovelhas. Olha o que ele está falando para alguns israelitas que estão ali, querendo fazer teste, para pegar ele numa contradição. E ele fala e eles não entendem nada. E ele diz, olha, sabe por que vocês não creem? Porque vocês não são minhas ovelhas. Porque quando uma ovelha minha aparece e alguém fala, lança a palavra na vida dela, ela chora. Ela diz, realmente é desse jeito, ela se quebranta. Agora, quando não é ovelha, gente, eu não sei se vocês já passaram por isso. Mas tem pessoas que você olha assim, você não sente vontade de pregar. Você até vai assim, pelo aquele instinto de crente, de cristão, de missionário. Você quer pregar, mas você recua. E não sei por que isso, mas talvez porque não é ovelha de Jesus. Deve ser por isso. Vocês não creem porque vocês não são minhas ovelhas. Aí ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Estão lembrados que a gente viu nos vídeos anteriores? Que só é o pastor chamar. Eu vi até uma matéria esses dias, que o pastor chega, chama as ovelhas, e as ovelhas que são dele, elas vêm tudo para perto dele. Vem tudo para perto dele. Eu lembrei agora do gado, lá no sítio do meu avô, lá em Pernambuco. Que eu me lembro minha tia chamando, chegue, chegue, chegue. E o gado vindo, as vacas ouviam a voz de tia Dita e vinham, sabe? Porque ela era a pastora ali daquele gado. Então, ele está dizendo, olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Elas conhecem, elas têm intimidade comigo, elas têm discernimento. E elas sabem quando eu estou falando ou quando é alguém aí inventando moda, dizendo que sou eu. As minhas ovelhas me conhecem. Ele disse, eu lhe dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Eu vou dar a vida eterna para as minhas ovelhas e elas nunca vão perecer. Ninguém as poderá arrancar das minhas mãos. Que maravilha nós sabemos que ninguém vai conseguir nos arrancar das mãos de Deus. Até que o inimigo tenta, até que ele faz de tudo, né, para nos afastar da presença de Deus. Mas o nosso pastor está ali cuidando. Está ali lutando com o lobo e dizendo, não, aqui minha ovelhinha não. Você pode deixar ela aí que ela é minha. Então nós podemos, gente, resumir o ensino sobre o maravilhoso pastor que nós vimos esses dias e as suas ovelhas com as seguintes perguntas. Eu vou deixar algumas perguntas, com a seguinte pergunta, né? O que o bom pastor dá às suas ovelhas? Essa é a seguinte pergunta que eu tenho para vocês. O que é que o bom pastor dá às suas ovelhas? Você tem ideia? Vamos ver aqui. A gente está em João 10. Aí no versículo 11 diz que ele dá a sua própria vida. O pastor dá a própria vida pelas ovelhas, né? Você vê Davi ali lutando contra um leão e um urso para salvar uma ovelhinha, né? Então Jesus deu a própria vida para nos salvar. Ele dá o que mais? Salvação, versículo 9. Jesus morreu para nos salvar. Foi para isso, foi esse o objetivo dele. Ele nos dá também o quê? Alimento. A ovelha, o pastor não dá alimento para as suas ovelhas. Ele vai buscar ovelha onde tem pasto, ele leva, faz elas repousar em pastos verdejantes, né? Um lugar com sombra onde elas se alimentam. E ele leva, ele conduz as suas ovelhas para alimentar. O Senhor tem nos dado alimentação. A palavra dele é alimento, né? O pão quentinho que desce do céu, eu sempre falo isso. É o que alimenta a nossa alma. Assim como o corpo precisa de feijão e arroz e carne todo dia, ou um ovo, quem sabe? Também a nossa alma precisa da palavra do Senhor, que é alimento. Outra coisa que ele dá aqui no versículo 10, em João 10, 10, vida abundante. Ele diz que o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham abundância, né? Então ele nos dá vida abundante. Ele dá a existência de um único rebanho sob sua proteção e direção. No versículo 16, um único rebanho. Eu sei que tem muitas igrejas por aí, mas o rebanho do Senhor é um só. É um só. Um dia todos serão arrebatados nos ares. Quem fez aliança com Jesus, seja de que igreja for, lá não vai ter o pastor fulano nem cicrano, não. Os pastores estão cuidando aqui, mas depois nós vamos ser conduzidos por um único pastor, que é Jesus Cristo. Depois ele nos dá a vida eterna, no versículo 28, e também segurança
eterna. Como é bom nós sabermos de tudo isso aqui, né, gente, que o Senhor nos dá. Nos dá, Ele não nos pede nada. A única coisa que Ele pede é a nossa obediência, né? Ele pede que nós façamos uma aliança com Ele, que sejamos obedientes. Mas quem nos dá a vida eterna, quem nos dá segurança, liberdade, alimento, salvação, é Ele. Nós temos mais, muito mais a receber dele do que a oferecer. Então vamos louvar? Que é isso que a gente oferece ao Senhor no dia de hoje, o nosso louvor. Foi para isso que nós nascemos, para louvar a Deus. Vamos cantar o Senhor do Nordeste? É mais uma música minha. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Fui visitar